Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geopoliticando, espero que todos estejam muito bem e vamos direto ao assunto. Tem muita coisa ainda para nós tratarmos a respeito dessa questão do Donald Trump, tem coisas bem obscuras ainda nessa história toda. Nós vamos aqui e ali falando alguma coisa sobre isso, ainda traremos esse assunto com certeza de volta à tona, se Deus permitir. Ao final do vídeo aqui eu quero trazer para vocês algo que vai alimentar essas teorias da conspiracy que estão circulando aí na internet. Nós vamos deixar para o final. No começo aqui eu quero falar um pouco agora sobre o perpetrador do ataque. Algumas novas informações vieram dizendo que ele foi rejeitado pelo time de fuzileiros da escola por ser comicamente ruim de mira. Então seria até uma ironia se alguém que foi rejeitado por ser comicamente ruim de mira fosse o responsável por acertar, né, no alvo aí de uma pessoa que seria então responsável por grandes mudanças no mundo que estão por vir. Então esse rapaz ele acabou que, querendo ou não, acertando ou não, mudando os rumos do mundo. Com certeza ele vai influenciar fortemente nos destinos dessa eleição. E se tivesse acertado, poderia talvez ter influenciado de uma maneira ainda mais poderosa em reações, né, de violência, tanto dentro dos Estados Unidos quanto fora, porque aí coisas imprevisíveis poderiam advir disso, né? Então esse Thomas Matthew Crooks, que seria o suposto, eles tratam aqui, né, e tem que tratar mesmo com suposto, né, porque tem sempre muita coisa obscura nessas coisas. Eu não quero atacar as pessoas que têm levantado teorias as mais variadas de conspiracy envolvendo o caso, porque realmente quando esse tipo de coisa grandiosa acontece, pode existir coisas que num primeiro momento a gente não tenha captado, porque certamente o Donald Trump não é uma pessoa qualquer, tá, pessoal? Não é. Então tem muita coisa ainda que pode vir à tona. Mas enfim, por enquanto nós vamos levando nessa linha, né, que nós viemos abordando já no primeiro vídeo da segunda-feira, de que de fato houve o atentado, e em qualquer circunstância que nos faça ver coisas diferentes, nós viemos aqui e corrigimos a rota, né? Mas enfim, ele então foi rejeitado pelo time de alvo, né? Não sei se essa palavra aqui não é proscrita aqui da escola, por ser comicamente ruim de mira e por fazer piadas improváveis. Crooks, de 20 anos, então teria aberto fogo contra Trump, eliminando um participante do comício e ferindo gravemente outros dois, mas atingiu apenas de raspão o ex-mandatário, né, antes dele ter sido abatido, né? Então é um dado aqui interessante para nós sabermos a respeito dele. Eu ainda quero trazer vídeos a respeito dele, trazer outras situações, mas hoje, por enquanto, só isso aqui. Conforme as informações forem chegando, eu tenho bastante amigas e amigos aí que têm mandado informações, a gente vai trazendo para vocês. Agora, olha, isso aqui é interessante. Republicanos da Câmara planejam investigar a tentativa de eliminar Trump, né? Então, o Comer chama chefe do serviço secreto para comparecer a uma audiência de supervisão, porque eles sabem como funciona o Estado Profundo, né, que o Trump denunciou exaustivamente na primeira campanha dele e durante mesmo o mandato dele. E como eu coloquei ontem no Telegram, eu acredito que este segundo mandato de Trump vai ser totalmente diferente, pelo menos em um quesito, no quesito de como ele vai tratar os adversários dele. Porque ele, se vocês pararem para analisar, foi muito diplomata em muitos momentos. Ele verbalizou fortemente contra os adversários, ele tomou algumas medidas fortes, mas ele não criou uma perseguição contra os adversários, não tentou tirar ninguém da política, colocar ninguém na cadeia. Ele falou, teve uma retórica forte. Mas eu acredito que depois dessa tentativa, ele voltando ao poder, a diplomacia vai acabar, ele vai para cima dos adversários dele, tanto lá nos Estados Unidos quanto mundo afora, inclusive na terra, aí, no país onde a maioria de vocês está com os pés fincados, né? Vocês sabem que tem países aí que coisas semelhantes aconteceram e acho que vai se espalhar algo aí muito grande mundo afora depois disso aí. Por isso que eu digo, esse rapaz aqui, ele causou com o que ele fez uma mudança grande no mundo.
É aquela história, né? O bater de asas de uma borboleta, né, pode causar o furacão do outro lado do oceano. O presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, James Comer, republicano, pediu que o diretor do Serviço Secreto dos Estados Unidos comparecesse perante seu comitê em meio a rumores de que a equipe do Serviço Secreto de Trump forneceu uma proteção insuficiente. Lá no Telegram, até vou deixar para vocês o link lá do Telegram, onde a gente divulgou vários vídeos, e um deles, o pessoal gritando, apontando para o rapaz enquanto ele estava em cima do telhado, ainda rastejando, deu assim pelo menos 3 minutos, né, para os agentes terem agido e não agiram. Então, o que estava acontecendo? O que houve? E outra, por que eles deixaram um telhado de um prédio sem nenhum agente em cima? Como é que eles fizeram isso? Que tipo de serviço secreto é esse? Como é que houve uma falha tão grande? Então o Congresso vai investigar o que aconteceu. Então ele disse aqui no X, o Comer, né, o deputado, que já entrou em contato com o Serviço Secreto para um briefing e também está convocando a diretora do Serviço Secreto, Kimberly Chittle, para comparecer a uma audiência. Os americanos explicam ou precisam de respostas sobre a tentativa de eliminar Trump. Isso aí vai ser interessante de assistir, tá, pessoal? Porque isso significa mexer com o Deep State, mexer com o Estado profundo. Vai ser muito interessante de assistir isso aí. Vamos ver no que vai dar, a gente vai atualizar vocês. E a esquerda norte-americana está culpando a vítima, né? Como sempre, isso é tradicional, né? Quando alguém da esquerda, digamos assim, é a vítima, ela de fato é a vítima, e o algoz então é um ser demoníaco, terrível e tal. Agora, quando alguém de direita é a vítima, ele também é o culpado, né? Então, George Stephanopoulos afirmou que Trump e seus eleitores é que são os responsáveis pelo ataque, né? Então, a vítima que é o culpado mais uma vez. Duas personalidades da ABC News argumentaram na manhã de domingo que Trump e seus apoiadores é que são os responsáveis pelo atentado contra a sua vida, ocorrido quando o perpetrador, né, tentou alvejar ele em um comício na Pensilvânia na noite anterior. Aí, por quê? Porque ele tem uma retórica violenta. Então, todas aquelas ameaças que eles fazem, todas aquelas manifestações expressas, né, de artistas, de políticos, dizendo expressamente que eles desejariam que Trump... Até coloquei aqui um vídeo da semana passada, acho que foi do dia 10 ou 11, o dia em que um repórter lá disse que tinha que explodir Trump e coisas desse tipo. Então isso aí não é uma retórica violenta, né? Então, segundo Stephanopoulos, aqui a retórica violenta de Trump e dos milhões de americanos que concordam com suas políticas é que foi a culpada pelo encontro do 45º presidente com o homem da foice lá, o homem de preto, né? O presidente Trump e seus apoiadores também contribuíram para essa retórica violenta. Absolutamente, George, ela disse, concordando. Estávamos apenas relembrando esta manhã algumas das coisas que o ex-presidente Trump falou. Então eles querem virar a coisa. Ou seja, não é culpado quem vai lá, pega um instrumento que pode eliminar outro ser humano, mira na cabeça desse ser humano, puxa o gatilho. Não, esse aí é o coitado, esse é a vítima de uma retórica violenta. Ele só, como vítima que era, foi lá e puxou o gatilho. Óbvio que eu estou sendo irônico, né, para os 1% que não entendem ironia. Mas veja a que ponto chega. Eles conseguem inverter totalmente a lógica da coisa, né, para tentar criar um argumento, né, para que justifique o que aconteceu. Mas é injustificável, né, pessoal? Nesse argumento, só 1/3 da população vai cair, que é aquele 1/3 que já não importa. Você pode colocar, como disse a Whoopi Goldberg, né, pode colocar o Biden defecando nas calças que eles vão votar no Biden, não interessa o que aconteça. Votam no cavalo lá do senador, como senador, o incitatus, né, como aconteceu em Roma, vão votar num cavalo, numa pedra, mas não votam nele. Agora, a humanidade ela é composta por 3/3 de pessoas, em tudo, pode pegar qualquer tipo de assunto. Existe um que escolhe o olho, o outro que escolhe o remelo.
e aqueles no meio termo que não sabem o que escolher. É sempre assim, em qualquer assunto que você for. Ah, qual cor você prefere? Ah, eu prefiro azul. Não, eu prefiro vermelho. E aí tem o pessoal lá, um terço que não sabe. Ah, não sei, uma hora escolhe uma cor, outra hora outra, e assim é na política também. Então aquele um terço que sempre é de um lado, ele vai continuar. Agora aquele um terço de indecisos, esses aí decidiram em grande parte já pela não violência. Porque os indecisos eles não são do grupo violento, né? Eles não querem violência, nem para um lado e nem para o outro. Então isso aí não adianta, esse tipo de retórica aqui não engana, só mantém talvez um eleitor um pouco mais fanatizado. E aí nessa esteira de vitórias, obviamente agora mais vitórias virão, né? Porque a comoção nacional ficou grande em favor do apoio de Trump e o juiz então rejeitou agora processo por documentos confidenciais contra Trump. Então agora ficou difícil até para essa guerra judicial que está ocorrendo contra Trump avançar. Ainda mais depois que ele teve aquela vitória na Suprema Corte, que eu disse para vocês aquela vez que era a pá de cal na esperança da esquerda de barrar o Trump. Então, quando ele tem aquela vitória, eles se desesperaram, por isso que eu gravei aquele vídeo lá no dia, acho que foi dia 10 ou dia 11, né, do desespero deles, falando em explodir o Trump, coisas malucas desse tipo. E aí, então, agora nada mais vai barrar ele, né? Só Deus mesmo poderia barrar, mas eu penso que se Deus quisesse barrar, né, o rapaz lá, ruim de mira, teria acertado, né? E não estou dizendo aqui que o Trump é um anjinho, que ele vai criar um governo de um paraíso nos Estados Unidos e que esse paraíso vai se estender sobre a terra. Não é assim, porque várias figuras messiânicas, não num sentido positivo, já foram salvos por um triz, né, de perecer. Então ele tem livre-arbítrio, ele pode aproveitar esse momento para criar uma grande destruição ou o contrário, né? Criar aí um governo positivo. Então não é o fato de ele ter ganho essa chance aí de uma divina providência que ele vai ser bom ou ruim. Isso não quer dizer. E a figura messiânica não quer dizer que é uma figura boa, né? O messianismo quer dizer uma unção, uma escolha para uma determinada função. Agora, que função que ele vai exercer? Boa ou ruim? Aí é que está. Isso nós vamos ver ainda. Ele já teve um primeiro mandato, dá para ter uma noção, mas eu acho que esse segundo vai ser diferente, pessoal. Então, a juíza Aileen Cannon rejeitou o caso contra o ex-presidente por suposta manipulação indevida de documentos confidenciais, alegando que a nomeação do procurador especial era inconstitucional. Então, mais uma vitória dele aqui. E para vocês terem uma ideia de como as coisas, como a maré virou a favor dele agora definitivamente, já estava virando, né? Mas agora terminou de virar. Ao ponto de que até os titãs da tecnologia, que barraram ele, boicotaram, censuraram, agora começaram a apoiá-lo. Tanto é que ele foi retirado aí da censura do Facebook, etc. Até porque os titãs da tecnologia viram que eles perderiam força, porque quem é que estava sendo censurado no fim? Eles, né? As mídias sociais deles. Quantos inscritos eles perderam, quantos usuários, melhor dizendo, Facebook, Twitter, etc., perderam quando estavam se sujeitando à censura estatal advinda do Biden? Muitos, né? O pessoal começou a migrar para outras redes, né? Então eles, queira ou não queira, têm um certo lucro aí com o retorno de Trump, que é contra a censura, né? Então, aproveitando o momento, os titãs da tecnologia reagem. Tentativa de eliminar Trump é condenada por líderes do Vale do Silício. Inclusive, eu tenho percebido claramente nas mídias sociais que eu uso para comunicar com vocês que aquilo que era barrado, que eu falava antes que era barrado, não é mais. Então, a maré virou, podem ter certeza disso, eu sei porque a gente está aí nos bastidores das coisas, né? Porque a gente sofre na pele. Quem estava aqui comigo há 4 anos atrás lembra a sequência, a enxurrada de vídeos com Yellow Flag, por exemplo, quando a gente tratava de assuntos como esse aqui. Agora não acontece mais. Então vem aí uma mudança, vocês podem ter certeza disso, salvo uma intervenção divina. Deus aí pode criar um fato novo, né, e tudo mudar. Em uma rara demonstração de união, importantes CEOs de tecnologia e bilionários de todo o espectro político,
se manifestaram após a tentativa de eliminar Donald Trump em seu comício de sábado. O Business Insider relata que o mundo da tecnologia foi sacudido para a ação no sábado quando as notícias da tentativa de eliminá-lo se tornaram públicas. O incidente, que deixou pelo menos 2 pessoas sem vida, incluindo o suposto perpetrador e outras 2 gravemente feridas, provocou uma resposta imediata e generalizada de algumas das figuras mais influentes da indústria de tecnologia. Então, mesmo quem não o apoiar agora vai acabar diminuindo muito o tom, porque, primeiro, percebeu que ele vai voltar ao poder, e depois porque é uma questão de popularidade, né? O povo não vai apoiar quem se opuser a ele agora, nesse momento, a não ser que, como eu já falei, um fato novo ocorra. E para começar a adicionar uma pitadinha aí de conspiracy theory, né, eu vou colocar isso aqui. Vocês sabem qual o significado do nome Donald? Né? Donald quer dizer World Ruler ou World Wilder, né, que seria um nome que vem do proto-céltico, e os celtas, quem está lá na comunidade, eu acho que lá na primeira ou segunda temporada lá da comunidade fechada a gente já falava dos Tuatha de Danann, né, dos celtas e de toda a história aí dos deuses, né, que eles adoravam, etc. Sabe a origem dos celtas. Mas enfim, o nome Donald tem uma origem céltica e significa governante do mundo ou portador do mundo, ou ainda, aqui não está, mas seria manejador do mundo. E aí muita gente diz, está a prova, Donald Trump é o anticristo. Pessoal, sinceramente, eu não acredito que seja, tá? Mas não duvido que, a partir de uma onda de poder que virá por conta da reeleição dele, possa surgir aí um líder de nível mundial. Isso eu não duvido. Porque a partir do poder que ele instalar, outras figuras vão surgir, né, pessoal? Então, vamos ficar atentos, vamos ver aí o que vem. Ele mesmo uma vez já se chamou de Chosen One. Ele não é uma figura qualquer, ele realmente tem aí um destino que vai abalar e vai modificar o mundo em que nós estamos vivendo. Não isso é nítido para qualquer um, né? Mas vamos ver se de forma negativa, positiva ou neutra, no sentido de apenas retardar coisas que estavam por vir aí. Tá bom, pessoal? Vamos ficar atentos. Se vocês tiverem qualquer coisa aí que quiserem mandar, vão mandando para a gente e nós vamos analisando e trazendo aqui para os demais. Ok? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.